Olá, está começando mais um episódio do Folha Cash, um podcast 360, onde discutimos os principais temas que impactam o nosso estado de Mato Grosso. Hoje vamos falar sobre um dos maiores motores da economia do nosso estado, a pecuária. E para esse bate-papo, trouxemos o diretor executivo da Acrimate, o nosso querido Daniel Latorraca. Seja bem-vindo, Daniel Latorraca, para mais um episódio do Folha Cash, para estar falando sobre a pecuária. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Betel. É um prazer estar com vocês aqui no Folha 360, Folha Cast, para a gente bater um papo sobre esse setor, né, que já é muito tradicional e centenário aqui no nosso estado e que cada vez mais vem ampliando a sua participação mundial com bastante produção de carne em volume e qualidade, né? Daniel, o Mato Grosso, ele possui o maior rebanho bovino do Brasil e acaba sendo uma referência mundial, né? E eu queria que você fizesse um resumo para nós sobre isso, sobre os mercados, sobre como que está este mercado da pecuária, tendo em vista que nós somos os maiores produtores de grãos Perfeito. também do país, e se o agro não invadiu o espaço da pecuária. Perfeito. Bom, como você disse, né, o Mato Grosso hoje ele tem uma presença e uma participação no mercado global de carne, né? Se a gente pegar o nosso número de rebanho, né, hoje nós temos aproximadamente 32 milhões de cabeças aqui no estado do Mato Grosso, né, que é o nosso estoque, vamos dizer assim, de animais que nós temos aí para abater esse ano. E se eu comparar mundialmente esse volume de animais que nós temos, o Mato Grosso, se fosse um país, seria o sexto maior rebanho do mundo, né? Ele só perderia para os top 5, vamos dizer assim, mundial, que é o Brasil, China, Estados Unidos, Austrália e Argentina, né? O Mato Grosso já seria o sexto maior rebanho mundial, né? E a gente hoje, basicamente, se pegar dados de 2025, vamos colocar assim, é uma pecuária feita por 105 mil famílias, né? Que estão presentes nos 142 municípios, então gerando, né? E hoje, com certeza, um dos setores do agro que tem maior diversificação e capilaridade na economia, porque ela movimenta muito a economia local, né? Não só de maneira direta através dessas 105 mil famílias, que são produtores desde 10 hectares até um grande produtor, né? Um grande criador, né? De animais, como também impacta indiretamente todos os negócios de frigoríficos de carne, né? Que são induzidos, né? Pela pecuária nas regiões e todos esses salários que são pagos para os funcionários da pecuária. Então, é um setor que movimenta muito a economia do estado, né? O ano passado foram só de valor bruto da pecuária valor bruto da produção da pecuária, a gente está atingindo ali 42 bilhões de reais movimentados, que vem oriundo, vamos dizer assim, desse abaixo de 7 milhões e meio de cabeças, que foi um recorde no ano passado, né? A gente, vamos dizer assim, entregando volume para Mato Grosso, para outros estados do país e mais 92 destinos, né, que a nossa carne atinge no mundo inteiro. Sobre essa questão até do agro, a gente percebe então que a criação de gado não diminuiu, então, né? Pelo que você falou, Exatamente. que já que nós já tivemos um maior número, né? Exatamente, exatamente. É assim, pegando no que você está exemplificando, né, a gente fez uma análise dos últimos 20 anos, né, a evolução da pecuária nos últimos 20 anos, que foi de muita transformação e sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Porque no mesmo período em que a produção de carne saiu de 930 mil toneladas e foi para praticamente 2 milhões de toneladas em 2025, né, na comparação ali dos 20 anos, 2005 com 2025, a gente cresceu, então, esse volume de 2 milhões de toneladas, né, dobrando, mais que dobrando esse volume de produção de carne. No mesmo período, a gente entregou, ou seja, a gente perdeu 9 milhões de hectares para a agricultura, né, para a produção de soja e milho, prioritariamente, em algumas regiões, soja e algodão. Né, então, o espaço onde a gente fazia a pecuária em 2005 era 26 milhões de hectares, e em 2025 foram 17 milhões de hectares. Né, então, 9 milhões a menos, então mostrando todo o investimento, né, e toda a prioridade que a pecuária já está dando aqui no estado na eficiência,
não mais crescendo em escala. Pelo contrário, ela está perdendo muitas áreas todos os anos. A gente vai cedendo para a agricultura. É verdade que novos sistemas de produção estão integrando a pecuária com a agricultura, então tem uma parte dessas áreas que estão voltando para a pecuária. Né? O produtor pode fazer uma segunda safra, botando capim ali, botando um boi para terminar ali em setembro, ou ele pode até fazer uma terceira safra, né? Que é uma coisa que também está começando em algumas regiões, que ele planta soja, depois milho, planta a braquiária entre a linha de milho, e aí ainda tem uma terceira safra de boi nessa mesma área, que aí seria, vamos dizer assim, uma integração completa, vamos dizer assim, o uso do solo 100% no ano inteiro. Então a gente evoluiu muito com tecnologia de manejo, em genética de bovinos, né? Hoje nós fazemos a produção de carne aqui nesses 17 milhões de hectares, né? Com os 9 milhões de hectares evitados de desmatamento, com raças de Nelore, Angus, Wagyu, que é aquela raça japonesa, né? Que tem um valor mais elevado, e outras raças como Hereford, Ruba Galega. Então, hoje o Mato Grosso, como eu disse, né, entrega carne para qualquer tipo de país e atende às exigências, né, nesse nível que a gente, vamos dizer assim, colocou de qualidade e garantindo escala para todos esses países que hoje vêm comprar carne da gente. Mesmo, né, mesmo tendo perdido muitas áreas nos últimos anos. Mas aí, como você falou, né? Aí tem a parte da inteligência, né? Tem a parte das novas tecnologias, com que permite, né? Até que essas áreas, o boi fique numa área até menor, e aí até o milho acaba até sendo usado até como ração para eles, né? Então você planta o milho, mas às vezes você volta de novo para o gado. E eu gostaria de saber também, Daniel, sobre a função, que às vezes nós falamos muito da Acrimate. Uhum. E eu gostaria de saber qual que é a função hoje da Acrimate dentro de todo esse cenário, né? Qual que é a função que chega até para o produtor, para o pecuarista, qual que é a função que vocês acabam fazendo, desempenhando neste cenário? Perfeito. A Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, é uma entidade que já tem mais de 57 anos. Ela começou aqui em Cuiabá. Né? Quem é aqui de Cuiabá reconhece e conhece, na verdade, a Acrimate ali no Parque de Exposição. Né? Começou a fazer as primeiras exposições aqui do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né? Foi referência. Em 2005, se estadualizou. Né? Então, ela começou a representar todos os pecuaristas do estado. A partir de 2005 se estruturou, né, com todo o escritório e equipe que nós temos hoje aqui em Cuiabá. Temos uma pessoa em Brasília também que cuida dos assuntos lá e dos fóruns que a gente participa, das comissões. Hoje a associação ela participa de mais de 31 conselhos e comitês, né, que a gente faz a representação então desses pecuaristas em defesa deles e também, né, atua em ações e programas que desenvolvem a pecuária aqui dentro do estado, porque, como eu falei, nós representamos todos, né, desde os menores ali, o cara que tem uma vaca, até o cara que tem 100 mil vacas. Né? Então, a gente tem essa representação no estado como um todo. Como eu falei, é uma instituição antiga, de 57 anos, mas que vem se desenvolvendo e inovando. Né? Eu estou chegando agora, né, tem 65 dias como diretor executivo. A instituição é tocada por uma diretoria eleita a cada 3 anos, né, formada apenas por pecuaristas. Né, então a gente tem essa diretoria, vamos dizer assim, que é eleita a cada 3 anos, de maneira voluntária, inclusive, né, Betel? Esses diretores não recebem, não são remunerados, mas pela luta da classe e por todo desafio que a gente tem hoje de maneira setorial, né, na interlocução com o governo, com a imprensa, com a população em geral, eles doam o seu tempo, então, por 3 anos para estarem na frente dessa associação que hoje, como eu falei, além de participar desses 31 comitês e conselhos, também tem ações e projetos que são referências nacionais. Vou citar 2 deles aqui, que é o Acrimate em Ação, que é o maior programa itinerário, né, da pecuária brasileira, roda 32 municípios todos os anos, os municípios polos aqui do nosso estado. A gente divide o nosso estado em 13 regiões, então a gente visita todas elas nesses 32 municípios. E o Acricorte, que é um grande evento que a gente realiza aqui em Cuiabá todos os anos, que aí a gente recebe aí pecuaristas, mais de 60 empresas que são patrocinadoras, formando ali um grande, vamos dizer assim, encontro da pecuária nacional,
que tem, vamos dizer assim, data e hora aqui em Cuiabá já marcada para o ano que vem, no mês de julho, né? Então, quem se interessar e for do setor estiver ouvindo, né, a gente deve trazer mais detalhes no segundo semestre, mas o Acricord já está, vamos dizer assim, previamente agendado para julho do ano que vem. E as demandas são diárias, né? Hoje a gente tem um desafio de comunicação, que é falar cada vez mais dessa produção que ela é sustentável, que é feita de gente como a gente, com famílias que estão ali nas propriedades também batalhando para ter suas rendas. A pecuária passou por momentos difíceis nos últimos 3 anos e agora vem uma recuperação. E também todos os aspectos, vamos dizer assim, do ponto de vista dos desafios dos mercados internacionais, estamos sendo submetidos por cotas como da China, por discussões através da União Europeia dos antimicrobianos, e todas essas questões, sejam elas de ambiental, que inclusive restringe a pecuária em algumas regiões, principalmente no bioma do Pantanal, e essas questões que vêm também do mercado internacional, a gente enfrenta elas e busca melhores soluções, né? Através das nossas atuações como associação e também interlocução com o governo e outras associações que existem aqui em Mato Grosso. Só destacar o Fórum Agro, né, que é composto por todas as associações aqui que representam, né, os produtores, Famato, a AMPA, que é de algodão, a Crismate de suínos, a OCB de cooperativas, então a gente também tem essa participação lá com eles. E a nível federal a gente participa também com assento no IPA, que é o Instituto Pensar Agro, no qual a gente também vamos dizer assim, subsidia ali e participa de todas as discussões da inteligência que subsidia a maior frente parlamentar hoje que existe no país, que é a Frente Parlamentar do Agro. Né? E antes de você estar na Climate, por onde que o Daniel já passou? Como que foi? Porque o que circula é que o Daniel é um homem hoje do agronegócio, né? É um homem voltado Sim. ao campo. O que te deu inspiração para você entrar nesse mercado? Conta mais da sua formação, né? Para Legal. o telespectador falar assim, quem que está hoje no Folha Cash, né? Legal, boa. Bom, eu sou cuiabano, né? Sou daqui, sou casado. E em 2008 comecei minha jornada no agronegócio, então são 18 anos já nesse setor que eu me apaixonei desde o início, né? Eu sou formado em economia, já fiz algumas especializações na minha vida de agronegócio lá na Exalc USP, também em mercado financeiro e investimento no IBMEC, e enfim, tive a oportunidade também de rodar bastante, viajei bastante em meu estado, porque eu trabalhei 12 anos no IMEA, que faz parte da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, da FAMATO, né? O IMEA é um instituto do Mato Grossense de Economia Agropecuária, então ali a gente ainda faz, né, toda a inteligência de mercados e estudos estratégicos para todas as principais cadeias do agronegócio aqui do Mato Grosso, então foi uma grande escola para mim, né? Ali eu fui superintendente, inclusive, por quase 6 anos, né? Então pude contribuir por 6 anos e também aprendi muito, né, nos primeiros 6 anos ali, na área de análise de mercado e de estudos estratégicos. E eu comecei lá no IMEA, lá em 2009, né? Depois de uma passagem para um projeto de logística do agro, que eu comecei de fato, eu comecei na área de pecuária. Então eu estou querendo, eu tô voltando, né, para a área que eu comecei lá no IMEA em 2009, né, estruturando, levantando preço em todos os frigoríficos do estado, levantando também preços do gado de reposição, do boi gordo, elaborando relatórios de inteligência para fazer análise de mercado. Então, a pecuária, assim, foi onde eu comecei ali na federação. Pude conhecer boa parte dos municípios que tinham sindicatos na época, né? Hoje já supera 94 municípios que têm sindicato rural. Então, rodei muito estado. Tive a oportunidade também de conhecer agriculturas e pecuárias ao redor do mundo também. Então, hoje eu trago essa bagagem, né, para a Climate, para que a gente continue, então, a desenvolver, né, esse setor que hoje representa metade ou mais do PIB do Mato Grosso. Nós vivemos um grande tempo por Mato Grosso, né? O Mato Grosso ele se tornou um grande player nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, né? É uma agricultura recente, é uma agricultura nova. Na pecuária, nós já temos fazendas centenárias com mais de 100 anos, né? Foi muito interessante que a gente teve o Pecuária em Pauta, né? Que foi recente. E a gente teve uma pecuarista lá da 6ª geração, né? Interessante. Lógico que não foram todas as gerações aqui
em Mato Grosso, mas a pecuária tem uma tradição, ela chegou um pouco antes da agricultura, né? E inclusive fazendas do Pantanal, aí sim com mais de 100 anos lá no Pantanal de pecuária, né? Então a gente com muito orgulho e prazer aceitei o convite, conversamos bastante, eu e o presidente Nando, para eu retornar então para a representação dos produtores, agora focado na pecuária. E entre o IMEA, 12 anos, e a Acrimate, eu trabalhei com tecnologia. Vamos dizer que eu trabalhei a última década ali com tecnologia. Em 2016, quando eu me tornei superintendente, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de inovação que virou uma instituição, que é o AgriHub, né, que basicamente é um hub de inovação, um dos primeiros hubs de inovação do país, de agro, né, focado em conectar produtores aos participantes ali do desenvolvimento de tecnologia, seja ele empresas, startups, institutos de pesquisa, né? Então eu tive a oportunidade de criar, ajudar a criar e participar disso nos primeiros anos. E quando eu saí do IMEA, eu fundei uma empresa, né, que é a Acreditares, que é um marketplace de soluções financeiras para produtores rurais, que agora vamos dizer assim, me desvinculei operacionalmente e continuo apenas como investidor. Daniel, antes de a gente entrar nos mercados, né, passar para a gente o que está acontecendo nesse meio, eu queria saber, assim, a um ponto, como você está avaliando a questão até das redes sociais, tendo em vista que quando a gente fala em acrimate, a gente lembra do boi, a gente lembra da carne, e a carne no brasileiro a gente acaba lembrando até do próprio churrasco nosso. E aí tem várias páginas, até nas redes sociais, que mostra o pessoal preparando a carne, fazendo como que faz um churrasco. Tipo, tem vários influencers, né, mostrando. Já, aqui em Mato Grosso teve até programa de TV mostrando como fazer churrasco. E as pessoas, você vendo que tem vários pontos, até na cidade, que tem restaurantes específicos para carne, tem lugares que vende carne nobre, tem lugar que já vende outro tipo de carne. Queria que você falasse assim sobre isso, que antigamente não existia não existia essa propaganda toda ou falar sobre o churrasco, não existia. Era natural você pegar, né? Eu lembro da época do meu pai, pegava a carne lá no açougue, comprava, vê 1 quilo de alcatra e pronto, fazia o churrasco normal com sal grosso e pronto. Hoje em dia eu já vi já várias páginas, as facas, né? Eu queria que você falasse, né, sobre essa mistificação que está tendo nessa do pessoal tá explorando bastante o mercado da carne. Sim, claro, assim, o Brasil é um dos países que mais consomem carne no mundo, né? A gente, inclusive, é privilegiado, né? É um dos poucos países que consomem carne bovina em grandes volumes, né? A gente tem um número aqui de 30 quilos por pessoa ano no Brasil, uma média, né? Só quem consome mais que a gente são os argentinos e os uruguaios. Eles consomem num nível de 35 a 40 quilos por pessoa ano, e a gente está num nível de 25 a 30 quilos por pessoa ano há 20 anos, né? Parecido com os americanos também, que comem bastante carne bovina. E quando você parte para outras regiões, aí isso já cai para 10, 15, né, quilos por pessoa ano. Então, assim, primeira coisa que a gente sempre comeu muita carne. O que mudou nos últimos 15, 20 anos? Como a gente começou a ter maior investimento em genética, maior atendimento de mercados mais exigentes e desses abates que eu comentei contigo, a gente está batendo cada vez mais animais mais jovens e pesados, você tem então uma carne diferente e começa a ter um mercado de diferenciação da carne por raça, por idade desse animal, né? Novilhas de até 20 meses tem um sabor e um tipo de carne diferente de uma vaca de 4 anos, entendeu? Então você começa a ter essas diferenciações. O próprio consumo de carne mudou bastante, como você disse, né? Hoje não é mais só ir pro açougue, hoje tem casas de carne, né, específicas e, vamos dizer assim, gourmet, vamos colocar assim, né? E isso é tudo muito bom, né? A gente acredita que seja estamos num momento muito especial, porque o churrasco já é um hábito do brasileiro, melhorou com o nível de qualidade que a carne tem hoje, de diversificação. Hoje você pode comer aqui em Cuiabá, pode escolher comer um boi Nelore, que é jovem, que é excelente a carne, você pode escolher a picanha dele, por exemplo, você pode escolher comer o chorizo de um animal
cruzado Angus aqui também em Cuiabá, né? Só o chouriço dele. Então, nós temos todos os tipos de carne que existe no mundo inteiro, que não tinha anteriormente, porque a gente não produzia em tanta escala as raças europeias. Essa foi uma mudança que teve agora. E a gente também começou, como veio também as raças europeias, a gente começou também a mudar o modo de preparo. Hoje, algumas pessoas preferem no modo de parrilha, né? Enfim, tem vários tipos. Outros também estão defumando a carne, então também está aprimorando, né? Os temperos, a forma de fazer também a gente está se aprimorando e isso é muito positivo, porque traz novas possibilidades para o consumidor, né? De saborear, vamos dizer assim, esse produto, que a gente sempre diz o seguinte, né? Zero açúcar, zero glúten e alta proteína, né? Então, assim, é o que todo mundo está buscando hoje, quem está buscando mudar o estilo de vida, quem está buscando mudar os hábitos alimentares, nós temos um super produto que é a carne bovina, que pode estar no dia a dia através do músculo, a famosa carne de panela, que muita gente gosta de comer, ou um patinho moído, até, né, num churrasco mais, vamos dizer assim, diferenciado, você pode ter esse consumo dessa carne. E sobre essas questões das redes sociais, das informações que chegam, de como preparar, ou até a pessoa escolher a carne, como que você analisa esse novo meio de comunicação ou essas informações que estão vindo sobre a carne? Não, assim, a gente acha muito positivo, como eu falei, são várias formas de fazer o mesmo produto, né? Então, assim, é muito positivo que o brasileiro também consuma mais carne, né? Isso é bom para a saúde, né? A gente tem um programa na Acrimar que chama Carne é Saúde, né? Inclusive com nutricionistas tal, recomendando como fazer, ou qual é a diferença, por exemplo, da carne, por exemplo, de boi com a carne de frango, desmistificando algumas coisas também que no passado existia. A gente acabou de soltar um vídeo sobre o colesterol, porque não existe essa história, é um mito, né, falar que a carne aumenta, a gordura da carne aumenta o colesterol, né? Quem ficou curioso pode ir lá nas nossas redes sociais e conferir esse vídeo. Porque assim, Betel, hoje as redes sociais é onde está todos os basicamente consumidores do Brasil. A gente está consumindo muito na rede social, né? Então, quanto mais, vamos dizer assim, pessoas que preparam churrasco de maneira diferente, num corte diferente ou numa forma diferente, isso é positivo porque também aumenta as possibilidades para o consumidor final aumentar. A gente teve o Acricorte agora desse ano, veio a chefe Ju Lima. Ela está fazendo grande sucesso, né? Ela vai lá, bota chocolate na carne, mel. A gente não concorda e nem discorda. A gente vê que tem uma nova possibilidade, está chamando a atenção, né? Então, por que não, vamos assim, trazer ela para falar como é que ela começou, né? E como é que ela se expandiu na rede social hoje, né? Sendo uma influenciadora, né? Nesse segmento, nesse nicho que a gente chama, né? De churrasco, né? Então, para a gente isso é positivo. A gente acha não só interessante, como promove também. E esperamos que tenha mais gente buscando fazer churrasco de maneira diferente, porque hoje é fácil você fazer, né? Você ligar sua câmera na sua churrasqueira e começar a fazer ali os cortes, né? Você vê que tem um cara como um Netão, né? Que começou assim, né? E hoje é um cara que tem rede de hambúrgueres no Brasil inteiro, né? O conteúdo digital, né? Então, exatamente. Hoje em dia está até mais fácil, né? E acessível para quem quiser começar a fazer e tenha o dom ali, né? De também trabalhar a carne e a forma de fazer. E dá muito engajamento também essa questão da carne. Eu queria saber se é verdade ou é mito o que dizem que a carne brasileira, a gente fica geralmente com a parte traseira da carne e a parte da frente do nosso boi geralmente é exportado, principalmente para os americanos, que eles gostam de comer a parte da frente do boi. Isso é verdade ou é um mito? Ou o que tem de verdade e de mito nessa história? Tá, não, assim, a parte traseira do boi o que se considerava no passado, porque isso não existe mais, né? Se considerava no passado carne de primeira, tá? O traseiro do boi, a dianteira do boi que tem ali, né? As carnes de peito do boi, né? Enfim, patinho e todas essas carnes que a gente come no dia a dia, tá? Hoje já não existe mais isso. Hoje tem, vamos dizer assim, tinha um pecuarista que falava assim, tem um boi de primeira e um boi de segunda, entendeu? É o boi inteiro. Porque, cara, um boi hoje de 18 meses, a gente tá batendo animais, isso é um número importante. Do abate do ano passado, 43% foi de animais de até 24 meses, ou seja, os animais não estão chegando a 2 anos. É um animal muito novo.
que a gente está consumindo aqui em Mato Grosso. A gente está comendo ele, a gente não exporta só ele, a gente está comendo ele. Então não importa qual é, se é dianteiro, se é a costela, se é o traseiro dele, que vai ser uma carne de altíssima qualidade. Tanto é que você citou o churrasco e as novas formas de fazer, estão descobrindo, né? Fazer um peito diferente, fazer um corte diferente, tem agora também falam shoulder, enfim, tem vários outros tipos de nomenclatura que na verdade é o dianteiro, né? Então, nesse sentido, não existe, é mito isso aí, porque, como você falou, se você sair aqui hoje em Cuiabá e ir num supermercado de alto padrão ou numa casa de carne, você vai comer exatamente a mesma carne que um europeu está recebendo lá do que sai aqui em Mato Grosso. O que tem, só para fechar a sua pergunta, é que, especificamente para os Estados Unidos, eles têm uma estratégia comercial no mercado de carne. Eles são grandes exportadores e são grandes importadores. O que eles fazem? Eles importam muita carne nossa para fazer hambúrguer, porque lá tem o maior consumo de hambúrguer do mundo, assim, disparado. Né? A gente está aumentando muito também o consumo de hambúrguer aqui no Brasil. Mas lá eles comem demais, então ele importa muita carne para fazer hambúrguer lá e exporta carnes resfriadas em pedaço que tem um valor agregado maior. Mas isso é uma estratégia comercial e não tem absolutamente nada a ver de ficar ruim aqui e bom para os Estados Unidos. E sim, nós estamos comendo no mesmo nível em qualquer lugar do mundo, seja na Austrália, na Argentina, nos Estados Unidos ou na Europa, onde se come bem a carne. Vou falar para você que algumas carnes até melhor do que deles, tá? E ultimamente nós estamos tendo algumas coisas que os americanos fazem lá, nós trouxemos aqui para o Brasil. Sim. Esse acabou de falar do próprio hambúrguer. Antigamente não existia esse hambúrguer caseiro, era um Não. hambúrguer que você comprava industrializado e você fazia. E hoje em dia não, hoje em dia tá muito, os lanches nossos, todos o pessoal já coloca já a opção de hambúrguer caseiro e o hambúrguer tradicional. E uma curiosidade é o seguinte, né? A maior pedido disparado do iFood é hambúrguer, né? Hambúrguer, principalmente o caseiro. É. Então, nós estamos trazendo um pouquinho do que os americanos consumiam. Como que você analisou isso aí? E a partir de quando essa ideia assim, os americanos gostam de comer isso aí, por que a gente não pode comer, né? Que a gente não era, não tinha isso. Porque E assim... foi recente, não foi uma coisa assim Sim. de muito tempo. Não. O iFood ajudou muito também, né? Mas essa tendência dos hambúrgueres aqui caseiros, dos hambúrgueres feitos de maneira diferente, ela vem muito na linha do que a gente acabou de falar, né? Do nível de consumo que a gente começou a exigir. Nós, brasileiros, estamos mais exigentes de comer carne agora. Mudou. Né? Antes você comia, igual você falou, você comia qualquer coisa. Agora, dependendo, né? Tudo bem que nós temos um problema sério no Brasil que é o poder de compra. Infelizmente, a gente tem isso, né? Isso não é só com a carne, isso é qualquer coisa que você comprar no Brasil, nosso dinheiro está perdendo valor, mas por outros motivos. Mas, tirando essa questão econômica, vamos dizer assim, do país, a gente tem um futuro de consumir muito disso, porque é prático, né? É muito prático. A única diferença é que não são fast foods. Esse hambúrguer que você está falando, ele do iFood em especial, ele já é um hambúrguer caseiro com um valor um pouco acima, mas com uma qualidade de carne muito maior e em volume de carne maior também. Né? O dos Estados Unidos, o consumo lá ainda é muito fast food, que está mudando também. A gente tem observado muito A pirâmide deles, né? que tem mudado e vai mudar. Por quê? Porque com todo esse cenário das canetas e essa revolução na saúde mundial que está havendo, né, com o emagrecimento generalizado e muito rápido da população, né, as próprias redes de fast foods e quem lá nos Estados Unidos que serviam muita comida, não só os fast foods, mas também os restaurantes de à la carte, eles estão tendo que mudar os seus cardápios porque eles já não conseguem mais consumidor que comem tanto, né? Porque virou uma questão de saúde pública, muita gente hoje usa, vai continuar usando, né, as canetas emagrecedoras. Aqui no Brasil isso é uma tendência também. Tá barateando e vai baratear mais ainda quando entrar os genéricos com força. Aí, cara, você vai ter uma redistribuição desse nível de consumo e de hábitos alimentares que está impactando bastante indústrias no mundo afora e aqui no Brasil não vai ser diferente. Daniel, nessa semana, final de semana agora, tivemos esse Aclimate em Pauta. Qual que é a importância
do Acrimate em Pauta e dessa aproximação até da própria Acrimate com os meios de comunicação, com os veículos. Eu queria que você falasse assim, o que vocês tiraram de proveito, como Claro. que foi esse evento, né? A sua análise para o nosso ouvinte, para eles saberem, né, que o que está sendo discutido. Você teve uma palestra excelente, por sinal. Obrigado. Tanto é que eu até falei da pirâmide, porque eu já, através das palestras, a gente já começou a ter já um norte sobre até essa entrevista que a gente está fazendo aqui, sobre esse bate-papo. Legal. O Pecuária em Pauta, ele está na sua quinta edição, né? Esse é um projeto que começou, né, em 2022, e a gente tem, vamos dizer assim, uma atenção muito grande para essa questão da comunicação e entende que é super importante a participação, né, dos jornalistas e dos formadores de opinião e outras pessoas também, outros comunicadores, vamos dizer assim, que fazem parte hoje, né, da mídia, né, brasileira, seja ela a mídia tradicional ou ela a mídia social. Então, a gente vê que a comunicação é super importante. Infelizmente, a gente ainda sofre com muitas narrativas infundadas, muitas das vezes, sobre o nosso setor, né, em relação enfim, a questão ambiental, ou mesmo uma desinformação desenfreada sobre o consumo de carne, que passo a passo a população vai entendendo. E também a gente tem esse programa, como eu falei, o Carne é Saúde. A gente também tem os dados, né, que, poxa, aqui em Mato Grosso a gente falou toda essa produção, né, 32 milhões de cabeças, 17 milhões de hectares de pasto. Na agricultura também estão sendo utilizados hoje 12, 13 milhões de hectares, mas ainda assim preservando 60% do território do estado. 60% do nosso território está intacto, seja ele em floresta amazônica, ou cerrado, ou pantanal. São três, o único estado que tem 3 biomas do país é o nosso. Algumas pessoas não sabem, mas o Mato Grosso é um dos mais diversificados em vegetação, em fauna do país, né, estado, e continua assim com toda essa produção, né? Então isso é muito importante, né? Vocês, por exemplo, você aqui no caso do FolhaCast e também de outros jornalistas que participaram lá, que fazem, né, as pautas aqui do estado, nos sites, nas televisões, nas rádios ou nas redes sociais. É super importante a gente passar essas informações, né, de qualidade, fidedignas, não só as informações técnicas, mas também da realidade, né, dos pecuaristas. Lá na Pecuária em Pauta a gente teve 2, né, pecuaristas, um de 85 anos, pioneiro, contou a sua história, como chegou aqui em Mato Grosso, as suas dificuldades e vamos dizer assim, as desinformações que ele tem que desarmar todos os dias ali quando ele vai falar sobre a sua produção. E uma pecuarista, a Natália, né, de 6ª geração, né, falando sobre criação de marca. Olha que interessante, né, cara? Como está evoluindo também os negócios rurais, indo para a gestão, indo para dados e também para o marketing, indo para a rede social, contando como é que eles estão, né, se posicionando nas redes sociais, criando quadros para melhorar a percepção de valor do seu cliente e também ajudar nesse processo de combate de narrativas que vêm de fora, que são prejudiciais. Inicialmente, começa, vamos dizer assim, a criar uma ideia errada na população, até chegando, né, a prejudicar e impactando, inclusive, legislações que hoje nós temos que ajustar e resolver aqui, por exemplo, no caso clássico do Pantanal, né? Enfim, se restringiu tanto e se amarrou tanto o pantaneiro, assim, que na sua grande maioria vive ou da pecuária ou do turismo, né? Que a gente, infelizmente, teve aí há 2, 3 anos aquele grande incêndio que, né, devastou tudo e só reforçou que onde tinha o boi, né, o boi bombeiro que a gente chama, né, é ele que faz a limpeza do Pantanal. Então, todas essas narrativas podem chegar nesse nível de prejuízo, então a gente tem que combater, e a gente só combate com desinformação, com informação e levando para os canais que são aqueles que vão levar, né, para a população em geral, tanto aqui no estado quanto no país. Eu acho que essa é uma das partes principais, ainda mais que nós estamos vivendo um período onde a nossa economia ela é uma economia de muitas incertezas, é uma economia que a qualquer fala assim, vai impactar no meu bolso e qualquer ação pode impactar. Uma das perguntas que a gente até fez lá, você respondeu até muito bem,
foi a questão até do tarifaço americano. Tendo em vista, eu até queria que você falasse novamente sobre essa questão do mercado internacional. A China ela estabeleceu um teto, Sim. pelo que foi na sua palestra que você disse para nós, e um dos mercados seria até o americano, que não é hoje um dos maiores mercados nossos, sabendo que o mercado chinês é o maior. O tarifaço ele também vai atingir a carne, vai ficar mais. O pecuarista vai sofrer com isso ou nós estamos livres disso? Bom, a história do tarifaço americano, é bom voltar para o ano passado, que é quando o Trump decidiu fazer a tarifa, aquela meio flat, que foi para todos os países, ele incluiu todos os produtos que a gente exportava para os Estados Unidos, dentre eles a carne. Então, a gente teve assim, a gente foi prejudicado ano passado com essa tarifa, porque a sobretaxa que ele impôs ao Brasil de 25% inviabilizou, vamos dizer assim, o envio de carnes para os americanos, né, no ano passado. Mas, ainda no ano passado, ele reviu, né, todas as questões das tarifas e derrubou. E agora, né, nós estamos novamente, né, numa discussão de retorno das tarifas. Infelizmente, me parece que vai acontecer, porém com uma diferença. Alguns produtos da pauta não serão incluídos, né, na sobretaxa, dentre eles a carne. E é muito simples de explicar o motivo disso. É que, se por um lado prejudica toda a nossa cadeia, porque, né, a gente já faz uma produção esperando, né, o envio dessas exportações para os americanos, no ano passado não ocorreu, prejudicou então nosso ritmo de exportação, mesmo que no final recuperou e batemos recorde de novo de exportação, o consumidor americano é o maior prejudicado. Por quê? Porque se ele para de consumir a carne brasileira, em especial mato-grossense, que tem um preço em dólares por arroba muito menor, menos da metade do que a arroba produzida em dólares lá nos Estados Unidos, você tem uma pressão de inflação nos alimentos. E isso, né, para qualquer governo é super impopular. Então, ele teve que voltar para trás e agora ele não vai mexer com carne, nem café e outros produtos que impactam diretamente essa inflação. O mesmo cenário tende a acontecer na China. Na China, esse ano eles estabeleceram no final do ano passado, na verdade, pela primeira vez, uma cota global, né, de importação de carne. Então, eles lançaram o que a gente chama do termo técnico de salvaguarda, né, na OMC, né, tudo regulamentado por eles, para proteger, com o objetivo de proteger a sua produção interna, dos seus pecuaristas, seus frigoríficos. Então, ele estabeleceu um limite, uma cota de 2 milhões e 800 mil toneladas de carne para ser importada agora em 2026 e para cada país importador ele estabeleceu um pedaço dessa cota. O Brasil, obviamente, por ser o maior exportador do mundo e também o maior fornecedor de carne para a China, ficou com 1 milhão e 100 mil toneladas. Nós já entregamos basicamente todo esse volume até esse mês de julho, então nós encerramos a cota. Então, o que quer dizer é o seguinte: toda a carne toda a carne enviada que sair fora da cota, eles estão sobretaxando 55%, que inviabiliza também. Então, hoje nós temos, infelizmente, dois cenários. Um, em que a China, de fato, não faça nenhum movimento diferente do que já estabeleceu no início do ano e a gente para de exportar para ela. E isso, né, tenderia a prejudicar o nosso preço, mas ainda não está, porque nós estamos num processo de oferta restrita aqui no país, né? Nós estamos com no Mato Grosso, o menor rebanho dos últimos 7 anos, então a gente abateu muitos animais nos últimos anos por conta do preço baixo. Isso agora a gente está, o que a gente chama de inversão do ciclo da pecuária, o preço tende a subir porque tem menos oferta, mas enfim. Vai prejudicar quem é a pecuária, já prejudicou, na verdade, em junho, mas o maior prejudicado não vai ser o pecuarista novamente, vai ser o consumidor chinês, que começará a comprar ou consumir uma carne mais cara. O Mato Grosso, o Brasil, produz a carne mais barata do mundo hoje, tá? Com diferença de 20 dólares, por exemplo, para o Uruguai, que ainda tem cota para enviar para a China, né? Nova Zelândia. Então, eles vão começar a consumir uma carne mais cara, e aí a gente vai saber, a partir desse momento que a inflação começar a impactar lá, se eles vão de fato esperar e só começar a autorizar envios a partir de a partir de outubro, novembro, que seria a cota de 2027 começar, ou vai antecipar isso
né, para esses meses agora de agosto e setembro. A ver. Eu queria saber por que que nós temos hoje a carne mais barata do mundo. Você falou aí em questão até de $20 para o segundo colocado, que é o Uruguai. E isso que fator que leva a gente fazer hoje, criar e conseguir vender mais barato que todo mundo? Boa parte da nossa produção ainda é feita a pasto, né, então a gente tem esse ganho competitivo. Hoje, como eu falei, o nosso ciclo de vida desse animal não está durando nem 24 meses na propriedade, então a produtividade tá se elevando. E um terceiro fator que você já até citou, o Mato Grosso é muito rico em ração, milho. Agora temos o DDG, né, que vamos dizer assim, um farelo do milho que sai da produção de etanol de milho, né? Hoje o Mato Grosso é o maior produtor de etanol de milho do Brasil, disparado, e com tendência de crescimento, inclusive, de novas plantas aí nos próximos anos. E vamos dizer assim, dessa produção, dessa transformação do milho, sai etanol de um lado, óleo e o DDG, que seria o farelo, né? Seria o DDG, que é um produto super proteico, né, para esse animal, e que a gente está utilizando nos sistemas intensivos, né? Os sistemas intensivos, eles ajudam a explicar também, né, essa redução do ciclo de vida. Além de a gente produzir esse boi a pasto, ainda existe, mas a terminação desses animais, boa parte deles já acontece nos sistemas intensivos de produção que a gente chama, seja ele um confinamento, que aí, né, vem para uma alta intensificação desses animais, que eles são fechados no coxo, eles ficam 100% dos dias e horas comendo só as rações, ou nos TIPs, que a gente chama, que é a terminação intensiva a pasto, que seria, vamos dizer assim, ele come a ração, mas come o pasto também. Ele se mantém no pasto, mas tem um coxo ali para ele acelerar o seu ritmo de maturidade ali para ser entregue para o frigorífico, né? Então, nós estamos entregando animais mais jovens e mais pesados. Então, se eu entrego animais com menos idades e mais pesados, eu consigo ter essa produtividade. Medida em hectares, em 2005, 35 quilos por hectare ano a gente produzia, e em 2025 a gente atingiu 119 quilos por hectare ano, ou seja, um acréscimo em 20 anos de 3 vezes a produtividade. Tá, e aí, tem como mensurar a qualidade até da carne brasileira para carne uruguaia? Ou é a mesma coisa que Cara, sai? hoje a gente tem o mesmo nível de qualidade, cara. Como eu falei, o que existia antigamente era uma questão de raça. Tinha mais raças zebuínas aqui e poucas raças europeias. Mas agora, com cruzamento, com IATF e todos os bancos de sêmios que a gente tem também de animais, como eu falei, de Black Angus, enfim, outras raças europeias que nós temos no Brasil, não há diferença nenhuma. E qual que vai ser o desafio com esse teto chinês? Os mercados asiáticos ainda continuam, a gente fala dos tigres asiáticos, ali parece que é ali que tende a ser a saída para suprir a China? Ou vocês estão pensando em outros mercados sem ser Não, dificilmente a gente vai achar um país que supra o da China, né? Mas a gente tem perspectivas positivas. Como você falou ali, na parte da Malásia, de Filipinas, os né? tigres Os tigres asiáticos, Japão, Coreia do Sul, que são mercados que a gente ainda não atende. Próprios Estados Unidos, né? Que tem um problema seríssimo hoje com a sua pecuária, né? Com o menor rebanho dos últimos tempos, preços lá em cima, então a gente tem muita oportunidade para seguir. A própria União Europeia também, que não consegue, né, fazer uma carne assim, no mesmo nível de competitividade de preço nosso, que tem todas essas questões aí que estão sendo levantadas das exigências, novas exigências, mas a gente acredita que deve resolver, porque, como eu falei, a gente consegue entregar volume e qualidade como poucos conseguem fazer no mundo hoje. Caso a gente não consiga atingir outros mercados, né? Nós vamos ter muita carne aqui. Isso, a tendência é de aumentar o valor da carne quando chegar no açougue. Ainda estamos falando da população mesmo, Sim. né? De eu ir comprar, da Dona Maria comprar, do seu João ir comprar. Então, se a gente não conseguir exportar, a gente vai ter muita carne no mercado, a tendência é de aumentar o valor. Não, aí seria o contrário, né? Se tivesse muita carne, diminuiria o valor, né? Mas não é exatamente assim que funciona, né?
primeiro ponto é que o produtor não forma preço, né? Então a gente não consegue, vamos dizer assim, falar, agora tá faltando boi, eu quero R$ 400 a arroba do meu boi. Não é assim. Sempre vai ser do consumo para a oferta e não da oferta para o consumo. Por que eu tô falando isso? Se cai a exportação, também cai a produção, cara. É inevitável, tá? O frigorífico para de comprar animais no volume que ele estava comprando. Simples assim, né? Porque o que manda no final é a demanda, não a oferta, né? Então, o pecuarista está ali, ele está fazendo a sua produção e ele tem que ter as suas estratégias ali de comercialização, o tempo de entregar esses animais, porque, inclusive, nós estamos falando de animais que vão ficar 2 anos, né? Às vezes 3 anos, né? Na propriedade, então tem que ter toda uma estratégia, tem ferramentas, inclusive, de trava de preço, por quê? Porque ele não forma o preço, o pecuarista não forma preço. Então, caso a exportação caia, e de imediato, potencialmente o volume aumente no mercado interno e ele caia. De imediato, vamos falar, sei lá, 20, 30 dias, mas no final, o mercado sempre busca o equilíbrio entre a oferta e demanda, e se a demanda não reage, né, vamos dizer assim, começa a se buscar menos animais, né, para E bater. quem que define esses preços, né? Tendo em O vista, consumidor, né? porque assim, se você olhar petróleo, vamos supor, a Sim, própria Petrobras, o combustível sai da refinaria, né? A Petrobras que define o valor que vai sair da perfeito, refinaria, aí tem perfeito. a questão do frete até chegar no produto final. Na questão da carne, quem que define o valor hoje da arroba, O mercado é soberano, cara. É livre mercado, né? Você está falando da gasolina, de alguns outros que eles até outros seguram, né, o valor, até serviços. segura o valor Não, da esses gasolina. são preços administrados. Aí o governo administra o preço, tanto que ele dá subsídio e tal, mas Uhum. isso é exceção, né? O grande parte do comércio no Brasil, o Brasil tem, né, o livre comércio, né? Nós temos um mercado aberto, ou seja, ele é estabelecido de novo pela relação oferta e demanda. Se eu tenho maior procura do que oferta, o preço tende a subir. Se eu tenho maior oferta do que procura, o preço tende a cair. Foi o que aconteceu nos últimos 3 anos com a carne. A carne deu. A carne baixou bem e É, ficou, porque a gente tinha uma relação de oferta e demanda com uma oferta um pouco superior. Como o preço cai, e aí explicando um pouquinho do ciclo da pecuária, o que acontece é que a gente abate muitos animais, inclusive as fêmeas que seriam mães, vamos dizer assim, que dariam novos bezerros. E aí vai reduzindo pouco a pouco o rebanho. De 2023 para 2026, o rebanho saiu de 34 milhões e foi para 31.600. Então, agora, para voltar para os 34, né, tem que haver um novo ciclo de investimentos e retenção de matrizes para que os bezerros nasçam. Então, a tendência é que, no geral, a gente tenha um preço um pouco mais elevado, né, para o mercado exterior e interno, porém, o que define o preço da carne no açougue da Dona Maria é o açougue da Dona Maria, entendeu? Porque hum, se o preço subir demais também e a Dona Maria parar de comprar, eu reduzo a demanda. E aí esse equilíbrio acontece diariamente. entendido. E essa questão de carne, né? Falou que agora estão matando até as vacas, né? Não, O, já já, bateu muitas vacas no passado, né? Agora não, agora é o contrário. Como o agora é só o boi. preço do bezerro subiu, né? Porque agora falta o bezerro, que não nasceu o ano passado, o ano retrasado, porque a mãe dele morreu, vamos dizer assim. Agora, o preço do bezerro deu uma leve subida, as fêmeas, né, tenderiam, né, a não ir para o abate, mas por conta da China não foi o que aconteceu no primeiro semestre. A tendência é que isso aconteça a partir agora de julho. Mas tem diferenciação da carne do boi e da vaca? Ou Não muita, não muita. Principalmente se é mais jovem ou se é mais errado, que a gente fala, né? Mas tem algumas diferenças, mas principalmente se é mais jovem e se é mais errado. sobre esse nosso mercado nacional, sobre essas questões dos valores, né, subsídios que os pecuaristas têm, Mato Grosso tem uma frente parlamentar. Mato Grosso não, o Brasil tem uma frente Tem. parlamentar da agricultura no Congresso Nacional. O papel da Climate, ela entra, ela consegue sugerir, ela consegue entrar nessas pautas, ela consegue defender os seus produtores, os seus associados. Como que está o papel dela dentro dessas frentes parlamentares que existem? Primeiro assim, há um monitoramento diário, né, de todas as pautas que ocorrem no Congresso. E há também, né, caso necessário, a gente também sugere alterações e novas legislações, né? Então, isso
é o trabalho exatamente do nosso corpo técnico lá, né? Temos o corpo técnico na defesa sanitária, no jurídico, a parte ambiental. Então, hoje, né, o time da Acrimate é preparado, vamos dizer assim, para responder demandas ou alguns problemas que a gente possa ver eventualmente numa nova lei ou um novo decreto ou alguma iniciativa do governo, seja ela de portarias ou outras coisas mais. Mas também a gente sugere, né? A gente sugere legislações, né? Então, vou citar uma, por exemplo, aqui. Foi uma grande conquista, inclusive, da associação no ano passado. Aqui no Mato Grosso, quando o pecuarista vai comercializar o seu animal, ele paga o FETAB, que é o Fundo de Transporte, Fundo Estadual de Transporte e Habitação. E, assim, o preço do boi e o preço de uma vaca, eles têm uma diferença. A vaca vale menos hoje, né, quando vai para baixo, do que um boi. Só que eles pagavam a mesma alíquota de FETAB. Então, depois, né, de um trabalho que a gente fez, né, na Assembleia Legislativa, através do Fórum Agro e toda a explicação técnica dessa diferença que houve, vamos dizer assim, um entendimento, né, e votação e todo o processo ali de, então, reduzir a alíquota do FETAB para a fêmea. E isso aconteceu o ano passado. Nos últimos 12 meses, a economia desse trabalho que a Acrimate fez já gerou 60 milhões de reais de economia para o pecuarista. Então, isso de maneira prática, como é que a gente trabalha aqui nessa questão da legislação. E qual que são as outras ações da Acrimate que vem trazendo até de benefício, igual essa que você acabou de falar agora para a gente, para o próprio pecuarista, né? Porque vocês são a associação que defende eles. Exatamente. A gente, além de fazer toda essa defesa, tentando também os ganhos na parte ambiental que já ocorreram da legislação, de coisas que a gente não deixou passar, vamos dizer assim. E a gente está entrando num novo momento da associação que também é de criar alguns serviços e dar vantagens, né, para o produtor. Principalmente esses pequenos e médios. A gente fez uma parceria hoje com a CoProSoja, que é uma cooperativa que faz o pool de compras de máquinas, ou seja, ele veja o produtor ir direto numa revenda de máquinas e comprar um trator pequeno, ele se junta a essa cooperativa, na compra dessa cooperativa, e aí ela está comprando 100 desses tratores, e aí ele pode ter, inclusive, um benefício de 30% a 40% no valor do investimento que ele vai fazer ali. Então, a gente acabou de fazer a parceria com a CoProSoja, e hoje, inclusive, a gente já tem negócios fechados nesse nível de diferença de preço mercado versus o que foi fechado, porque a importação ocorre de maneira direta com a China, né? Então é muito interessante, a gente está evoluindo nessas questões também de criar vantagens diretas aos associados e também estamos numa campanha de associar cada vez mais produtores para que tenha não só esses benefícios diretos, mas também sejam cada vez mais defendidos aqui para o nosso time técnico. Hoje vocês têm uma média de quantos associados vocês têm? Assim, pode até falar, tem questão de porcentagem de criadores. Não, hoje a gente, vamos dizer assim, a gente representa todos, né? Mas, vamos dizer assim, com a associação assinada, 4.100 pecuaristas. Representa uma porcentagem de que? 80%? Não, a gente ainda tem um caminho, né, para seguir e devemos, vamos dizer assim, a nossa meta é de dobrar, né, o valor de 3.200 que começou agora esse ano, né? Então nós já fizemos uma evolução expressiva nesses primeiros 6 meses aqui de quase 1.000 associações, né? E tendemos a buscar aí mais de 6.000 associados nos próximos 2 anos para que a gente aumente cada vez mais a capilaridade e, vamos dizer assim, o entendimento do pecuarista, sob o ponto de vista da relevância e importância de se ter associação por perto. E quem são hoje os parceiros da Acrimate? Aonde vocês têm alguma subsede? Onde que fica as subsedes? Perfeito. E para o produtor que quer associar, né? Como que ele faz, né? Claro. Bom, a gente tem a sede aqui em Cuiabá. Nós dividimos o estado em 13 regionais, dos quais a gente tem, então, diretores regionais titulares e suplentes em todas as regiões. Então, entrando no site da Acrimate, né, o pecuarista ele pode, então, ter acesso a quem é o representante da sua região e aí ali fazer, inclusive, o contato. E caso não é associado, nós também temos, né, a área no nosso site, no acrimate.org.br, ou mesmo através das redes sociais, né, no link de associe-se,
no qual ele vai preencher um formulário muito rápido, Betão, é rápido mesmo. A gente vai fazer uma checagem, né, para ver uma questão da inscrição estadual, validação para ver se de fato é um pecuarista ativo, e a partir daí ele vai receber um documento para assinatura e sendo, vamos dizer assim, assinado, ele já está associado à nossa instituição. Como nós já estamos chegando na nossa reta final, Daniel, eu queria também, isso é uma curiosidade minha, mas assim como muitos devem ter a curiosidade, é a questão da Acrimate fazendo elo entre o pecuarista e os frigoríficos e até chegar no produtor final, ou de exportação, ou mercado interno, né? Como que é feito isso? Vocês fazem essa ligação entre o produtor, o pecuarista e os frigoríficos? Como que é feita essa abordagem? Não, a gente, vamos dizer assim, a gente atua em duas frentes. Uma nas falhas de mercado ou de legislação, ou de qualquer coisa que interfira na vida desse pecuarista, do negócio dele. Ou a gente, vamos dizer assim, fomenta e desenvolve, né, ações que, né, vão, vamos dizer assim, ao encontro de melhoria, seja de produtividade, de gestão ou de relacionamento, né, dentro dessa cadeia. Então, hoje, como eu falei, a gente tem as ações que é tanto a aclimatização, como também o acricorte, outras investimentos em projetos de pesquisa técnico, né? Por exemplo, o Pasto Forte. A gente faz parte do IMEA, a gente é conselheiro, né? Faz parte do Conselho Deliberativo do IMEA, que produz todos esses dados, né? Que a gente acabou de citar, trata os dados do INDEA. Então, a gente tem, vamos dizer assim, essa missão também de o municiar de informações relevantes de mercado para que ele tome a melhor decisão. Agora, aonde ele vai vender o seu animal, com que frigorífico ele vai tratar, ou mesmo com outros pecuaristas, se ele for um criador ou um recriador, aí é uma decisão dele mesmo, né, privada. E como que está surgindo essas ferramentas de inteligência artificial no meio da pecuária? Vocês já estão fazendo já o monitoramento? O que já tem A já está gente repassando para eles? Isso, hoje nós temos um tema, vamos dizer assim, bastante em voga aqui na pecuária, que é a rastreabilidade, né? Então tem várias soluções ali de como fazer essa rastreabilidade com novos sistemas de colocar o monitoramento no gado, no animal, ou como melhor analisar isso via imagem satélite. Então eu vejo que a tecnologia meio que está indo para esse caminho para ajudar nesses desafios. A gente ainda tem alguns desafios, né? E a gente está tratando bastante de segregação, por exemplo, ou seja, mercados exigindo coisas diferentes. Então, quanto mais vamos dizer assim, rastreamento a gente tiver com viabilidade para o produtor, não só econômico, mas também na prática operacional, melhor vai ficar, vamos dizer assim, esse dia a dia para que a gente continue atendendo esses mercados. Daniel, teve algum tema aqui que na nossa conversa a gente não falou, que você queria falar? A gente vai deixar o microfone aberto para que você possa até tocar nesses assuntos. Não, eu acho que assim, por fim, convidar todos que não conhecem a associação, né, a se inscrever nas nossas redes. A gente tem o YouTube, a gente tem o Acricast também, que a gente leva ali temas relevantes. A gente, como eu falei, na nossa rede social hoje nós temos algumas séries, né, Carne é Saúde. A gente também vai tratar também de todos os avanços institucionais que a entidade vai avançando, os nossos eventos para ficar por dentro, né? A gente vai ter o Aclimate Sem Fronteira, que é uma nova iniciativa, né, dessa diretoria já, um novo projeto, que é buscar levar informações e associação nos distritos, não mais agora no polo das cidades. Então a gente está indo de maneira inédita, né, nos distritos. São 2 rotas agora que a gente vai visitar, ali na região noroeste do estado, e a gente espera estar cada vez mais próximo desse pecuarista que faz acontecer a pecuária na sua propriedade, gerando todos esses benefícios, não só para a família dele, mas para a população que ali vive e também alimento para o mundo. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no Folha Cash. Estivemos falando sobre um mercado que gera milhões de reais, gera muito emprego, e queria que você falasse as suas últimas considerações ao nosso público. Não, é só agradecer e vamos comer bastante carne, que é um alimento saudável, na era da proteína, é uma das principais proteínas,
e que a gente continua aqui no Brasil, né, tendo essa tradição que é comer esse produto que é super natural, inclusive, comida real, né, e que pode beneficiar muito a saúde de todo mundo. Então, Daniel, ficamos por aqui. Obrigado a você que esteja nos acompanhando. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, o Instagram, @Folha360, o nosso canal do YouTube, Folha360. Mais um episódio do Folha Cash ao ar às quintas-feiras, 19 horas. Eu vou ficando por aqui e acesse folha360.com.br. Muito obrigado, até mais.